Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia da fase em que nós estamos nos preocupando em nos esvaziarmos das coisas do mundo. E aí, estão animados para dar início a essa caminhada tão importante das suas vidas? Não se preocupem, porque eu estarei aqui com vocês para ajudá-los a caminharem com segurança, de maneira mais prazerosa possível, garantindo que abraçarão o objetivo com confiança. Hoje nós vamos procurar nos conhecer profundamente para que possamos eliminar tudo aquilo que nos afasta de Deus, esvaziando-nos nossos vícios e defeitos. É muito importante que todos nós passemos por essa fase antes de começar a preparação em si mesmo para a consagração. Porque a gente precisa estar vazio das coisas do mundo para poder receber as coisas de Deus. Então, primeira coisa que a gente vai fazer durante esses 12 dias é eliminar tudo que é de ruim na nossa vida. E muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente vai vivendo, vai de acordo com a maré e acaba não corrigindo as coisas que estão erradas, ok? Precisamos lembrar que o homem é feito por uma combinação de diversos elementos. A sua constituição física, né, como que é o físico da pessoa, a sua constituição mental, espiritual, se ela tem alguma espiritualidade, a carga genética que ela carrega, que veio do vô, do avó, do bisavô, do tio, da tia, da mãe, seu temperamento, a sua personalidade, o seu caráter, o resultado de tudo que recebeu de influência externa, como, por exemplo, o ambiente em que viveu, o ambiente em que está vivendo ainda, a sociedade, a comunidade religiosa, se é que ela recebeu catequese, né? A escola, a sociedade, a família. E também nós temos que considerar a influência demoníaca que ela pode ter sofrido durante a vida dela ou ainda sofre. Todos esses aspectos influenciam decisivamente no nosso modo de ser e de agir neste momento, e é por isso que é tão importante identificar e reconhecer cada um deles, pois geraram o ser que nós somos hoje. Muitas coisas da minha vida que estavam atrapalhando a minha vida, enquanto eu fiz essa reflexão, eu detectei coisas que eu não sabia que era característica da minha vida e que eu tinha que eliminar. Muitas coisas, tá? Tanto que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu era. Lógico que tem a graça de Deus, como eu falei ontem, né? A graça de Deus é o principal. É Ele que nos dá a graça de receber as virtudes e de nos transformarmos. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente adquire a sabedoria, mas a gente tem que querer essa transformação. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente não pode querer transformar aquilo que a gente não sabe, não é mesmo? O Papa Francisco, em suas catequeses sobre os vícios e as virtudes, reflete profundamente sobre as qualidades opostas e nos ajuda a reconhecer em nós os nossos vícios e exercitar as nossas virtudes. Desse modo, temos a oportunidade de tentar nos livrar do que é vício, aquilo que é uma qualidade ruim, e adquirir o que é virtude, aquilo que é uma qualidade boa. Então, nós vamos dar início agora a uma reflexão profunda, entendendo melhor o vício da soberba e da humildade. Nós sabemos que a humildade é a principal virtude que nós temos que desenvolver, não é mesmo? E o vício oposto é a soberba. Então vamos ver o que o Papa Francisco nos ensinou sobre esses dois aspectos, sobre a soberba e sobre a humildade. A soberba, abre aspas, a soberba é a autoexaltação, presunção, vaidade. O soberbo é quem se julga muito mais do que é.
na realidade. É aquele que anseia por ser reconhecido como maior do que todos os outros. Quer sempre ser reconhecido, ver reconhecido os seus próprios méritos e despreza os outros, considerando todo mundo inferior a ele. De todos os vícios, a soberba é a grande rainha. Se a humildade é a maior de todas as virtudes, a soberba é o pior de todos os vícios. Na realidade, neste mal esconde-se o pecado radical, a pretensão absurda de ser como Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, né? Foi essa soberba, essa prepotência de achar que podia ser melhor que Deus. Por isso eles pecaram. O pecado dos nossos antepassados, Adão e Eva, narrado no livro do Gênesis, é para todos os efeitos um pecado de soberba. As repercussões da soberba na vida de todos os dias explica como ela arruína as relações humanas e envenena o sentimento de fraternidade, que, pelo contrário, deveria unir os homens. Deus quer que a gente ame, né? Que a gente se una, que a gente se ame. E a soberba separa as pessoas. Eis, pois, a longa lista de sintomas que revelam a cedência da pessoa ao vício da soberba. Olha como que a pessoa soberba é. Trata-se de um mal com evidente aspecto físico. Você consegue identificar visualmente a pessoa soberba, porque ela tem uma aparência física de soberbo. O soberbo é altivo, tem um pescoço rígido, ele não se dobra, né? Aquela coisa que a gente faz assim. O soberbo não faz isso de jeito nenhum. É alguém que julga facilmente com desdém. Está sempre julgando os outros, está sempre se achando melhor que todo mundo. Na sua arrogância, esquece-se de que Jesus nos atribuiu poucos preceitos morais, mas em um deles mostrou-se intransigente. Jesus dizia que nunca devemos julgar os outros. Percebemos que estamos lidando com uma pessoa orgulhosa quando fazemos-lhes uma pequena crítica construtiva ou uma observação completamente inofensiva e ela reage de uma maneira exagerada, violenta, como se alguém tivesse ofendido a sua majestade. Fica furiosa, grita, interrompe as relações com os outros de maneira ressentida. Olha como que reage um soberbo, um arrogante. É preciso ter muita paciência com essas pessoas, porque um dia o seu edifício vai desabar. Jesus encontra muitas pessoas soberbas em seu caminho e muitas vezes foi desenterrar esse vício até em pessoas que os escondiam muito bem, que era o caso de Pedro, né? A salvação passa pela humildade, verdadeiro remédio para qualquer ato de soberba. Então, qualquer coisa que você faça e que te leve a ser um pouco soberbo, você precisa buscar de novo ser humilde para corrigir esse vício horroroso. Agora vamos ver o que o Papa fala sobre a humildade. A humildade é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, a soberba. Então, o contrário da soberba é o vício. Enquanto o orgulho e a soberba inflam o coração humano, a humildade repõe tudo na dimensão certa. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com qualidades e defeitos. Nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós pecamos toda hora, né? Então não dá para ter orgulho. Nas suas bem-aventuranças, Jesus parte precisamente das pessoas que são preservadas do vício da soberba. Lá em Mateus 5, de 3 a 12, nós temos as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com efeito, a mansidão, a misericórdia e a pureza de coração nascem dessa sensação interior de pequenez. A humildade é a porta de entrada para todas as virtudes.
Por isso que nós estamos começando pela humildade, para que ela abra a porta para tudo que a gente vai receber nesses 12 dias. São várias virtudes e é a virtude que abre a porta para todas as outras virtudes. O Papa continua. Nas primeiras páginas dos evangelhos, a humildade e a pobreza de espírito parecem ser a fonte de tudo. O anúncio do evangelho do anjo Gabriel não se verifica às portas de Jerusalém, mas num povoado remoto lá da Galileia, né? Tão insignificante que as pessoas diziam: pode vir algo bom de Nazaré? De tão insignificante que era aquele lugar. Mas é precisamente dali que o mundo renasce. A heroína escolhida não é uma pequena rainha que nasceu na infantilidade, mas uma jovem desconhecida, a pequena Maria. Deus é atraído pela pequenez de Maria, sobretudo a pequenez interior dela. Nem sequer a verdade mais sagrada da sua vida, a de que ela seria a mãe de Deus, se torna para ela motivo de vanglória diante dos homens. Maria era sempre pequena, sempre despojada de si mesma, sempre livre de ambições. Essa sua pequenez é a sua força invencível. A humildade é tudo. É ela que nos salva do maligno. É a nascente da paz no mundo e na igreja. Fecha aspas. Então, há alguém que tenha mais motivo para se vangloriar do que a Virgem Maria? Claro que não, né? Virgem Maria foi a mãe de Deus. Ninguém mais é a mãe de Deus, só ela. Ela podia dizer, não, eu sou, né? Mas, porém, a sua humildade confunde-se ao próprio silêncio e aniquilamento de si mesma, em todos os seus atos. Nós vimos várias vezes nos evangelhos Maria escutando tudo em silêncio, guardando tudo em seu coração. É essa humildade de querer ser apenas a serva do Senhor que esmaga a cabeça do demônio. Maria, em silêncio e em segredo, guardava em seu coração as inúmeras graças e favores com que era favorecida por Deus. Logicamente que durante toda a sua vida, enquanto ela estava cuidando de Jesus, vivendo com Jesus, ela recebeu muitas graças de Jesus, de Deus, né? Nós sabemos disso. Mas então, como podemos imitar a virtude da humildade de Maria? E como podemos nos livrar do vício da soberba? Mesmo sendo possuidores de várias qualidades, dons e talentos, devemos sempre pedir a Deus a graça da humildade, pois só a alcançaremos através da bondade e do desejo de Deus. Foi o que eu falei, né? A gente não conquista a humildade, a gente não vai lá e batalha para conseguir. É Deus que dá essa graça. Não conseguimos alcançar essa graça por nós mesmos, pelo nosso esforço ou pelo nosso mérito. Viu o que eu falei? Só o que podemos fazer é pedir a Deus que nos dê essa graça de sermos humildes. Essa humildade que tanto almejamos pode ser expressa através da modéstia, da compostura, da ausência de vaidade, da simplicidade na maneira de se apresentar, de se expressar, da maneira da gente falar com as pessoas, né, se apresentar, no comedimento, na forma de se referir a si mesmo. Nós podemos até conhecer a nossa força, o nosso poder e a nossa capacidade, mas apesar disso, não precisamos aparecer perante os outros. Precisamos sim reprimir os impulsos venenosos do orgulho, da arrogância, da prepotência e da soberba. Precisamos reprimir esses impulsos nocivos. Cabe a nós anular tudo o que somos
para fazer resplandecer somente a glória de Deus. O que tem que aparecer é a glória de Deus. A gente não tem que aparecer em nada, momento nenhum. Agora, nós vamos começar a refletir sobre tudo que foi falado aqui. Se necessário, faça uma pausa no vídeo e ouçam novamente antes da gente prosseguir, ok? Se você quiser agora dar uma pausa no vídeo, volta, escuta tudo de novo, porque a gente vai refletir sobre esse assunto aqui agora, tá bom? Depois disso, nós vamos fechar os nossos olhos, se o barulho deixar, e respirar fundo várias vezes, enquanto a gente reflete. A respiração ajuda muito a gente se concentrar, tá bom? Toda vez que você tiver que fazer uma meditação, uma concentração, procura fazer uma respiração bem profunda, que ajuda você a chegar naquele ponto em que você consegue se concentrar, tá bom? Peça ao Espírito Santo para te ajudar nesse momento, para que ele te mostre tudo aquilo que você precisa saber, que você precisa ver, que você precisa descobrir na sua vida. E aí, com os olhos fechados, vasculhem profundamente dentro de você mesmo todas as coisas que se assemelham aos vícios que foram falados aqui agora, né? A soberba, a arrogância, a prepotência, tudo que foi falado. Vê se dentro de você tem algum resquício desse tipo de vício. Vasculhem e aconselho que vocês anotem depois tudo que vocês sentiram, tudo que vocês viram, tudo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Anotem tudo que vocês sentiram nesse momento. É muito importante. Todas as coisas que se assemelham aos vícios que foram mencionados. Anotem no papel ou no arquivo digital todos os aspectos que foram detectados durante a nossa reflexão, para que possam ser eliminados progressivamente de suas vidas, à medida que forem se conscientizando na necessidade de ser somente a pessoa que Deus espera que você seja. Então, se você nesse momento descobriu algum tipo de vício que te afasta de Deus, presta bastante atenção nessa situação. Que vício que é esse? Onde que surgiu? De onde que surgiu esse vício? Como que você começou a ter esse vício? Para você poder se livrar dele. Você primeiro tem que saber qual foi a raiz do vício para poder se livrar dele totalmente. Só corta o mal pela raiz, não é mesmo? Procurem identificar o vício, dá um nome para ele. Escreve lá no papel ou no arquivo o nome desse vício. Vício da bebida, vício do cigarro, vício da mentira, da fofoca, tá? Dê um nome para esse vício. E reconheça o quanto ele vos afeta. E aí você vai dizer tudo que aquele vício faz de mal para você. Tente descobrir qual é a origem desse vício e o que vocês precisam fazer para se livrar dele. Eu comecei a fumar quando eu tinha meus 11 anos e aí eu continuei fumando por causa disso, tá? Identifica o momento que você começou a ter esse vício para você poder eliminar. Peço a intercessão da Virgem Maria para alcançar essa graça, de se livrar desse vício. O meu vício era o cigarro. Eu comecei a fumar muito cedo, com 11 anos. Uma prima minha me ajudou, me ensinou a fumar e a partir daí eu continuei fumando sem parar. Eu só consegui parar com a graça de Nossa Senhora. Foi ela que me livrou totalmente do vício e qualquer hora dessa eu conto essa história que é um pouquinho longa. Existe uma oração muito linda e forte que pode nos ajudar muito no nosso desejo de sermos cada vez mais humildes. É a ladainha da humildade. Vocês conhecem a ladainha da humildade? Eu não conhecia não, fiquei conhecendo há pouco tempo, ano passado. É de grande proveito rezá-la diariamente, para não nos esquecermos do propósito de sermos cada vez mais humildes. A gente tem que estar sempre lembrando que a gente tem que ser humilde, porque senão a gente volta a fazer tudo errado de novo. No final aí embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link do vídeo que mostra essa oração, tá? A gente pode rezar junto com a pessoa que está rezando.
Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo, mas se ficou alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, algum comentário, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar responder da melhor maneira possível, tá bom? Que Jesus e a Virgem Maria permaneçam conosco e até amanhã.